mas Deus tem te visto. Espírito maligno! E aí, seus paranaenses, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem. Vocês de outros lugares do Brasil que acompanham o nosso trabalho, agradeço a presença. Mas hoje vamos falar a respeito da AD Colombo. Saiu uma decisão do juiz sobre o caso do pastor Edilson Siqueira. Quem acompanhou aí lembra das confusões, enfim, da falta de ética, do desespero, né, para se manter no poder. E as informações que eu tenho agora recentemente é que os cultos estão, né, um verdadeiro fracasso, né, uma verdadeira vergonha. Poucas pessoas, parece que muitos que estavam com ele no começo já abandonaram o barco. E os irmãos do outro lado estão aguardando a decisão da justiça. E saiu uma decisão aqui, que eu vou compartilhar com vocês, a qual ele ingressou na justiça pedindo, né, uma rápida integração. Olha o tamanho do absurdo. Ele queria voltar a ser pastor da instituição Assembleia de Deus, que voltasse, né? E foi para a justiça pedindo para que a justiça colocasse ele de novo como membro da convenção da CIADEP. A CIADEP é aquela presidida pelo pastor do Pedala Robinho aí. Mas Deus tem te visto. Eu tenho que rir aqui, cara, pelo amor de Deus. É um Pedala Robinho. Pau! E ele alega que ele foi retirado do cargo sem poder se defender. Eu vou ler o processo para vocês entenderem, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like, que é importante, comenta no decorrer do vídeo. Você de Colombo ajuda a divulgar, por favor, porque dá trabalho para gravar vídeo, meu amigo. Então você já sabe aí, ajuda nós. Eu vou ler para vocês o que eu recebi aqui para vocês entenderem. Olha só, ele processou a convenção pedindo a reintegração dele de novo, né? Edilson Santos Siqueira e o réu Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Ele tá desesperado, cara. Isso aqui mostra um verdadeiro desespero, tá? Inclusive, ontem era para ter uma reunião, era para acontecer uma reunião para eleger uma nova diretoria na AD Colombo e nós soltamos uma nota lá na outra rede. Não deu 2 horas depois, ele cancelou, né, aconselhado pelo jurídico dele lá, que poderia causar mais desconforto, mais confusão, mais negatividade para o lado dele. Então, cancelaram, graças à pressão dos membros de Colombo que estão de parabéns aí. E é lógico, conto com a nossa ajuda também. Agradeço a todos vocês. Olha só o absurdo, cara. Eu vou tentar resumir, depois tu dá pausa no vídeo aí e leia para você entender melhor. Com uma linguagem mais jurídica, eu vou tentar transformar isso numa linguagem mais popular para você entender. O juiz aqui viu que, pelos documentos, o pastor foi sim avisado sobre o processo dentro da própria convenção. Ele alega que não teve oportunidade de se defender. E teve, meus amigos, teve. E que essa história não pode ser decidida, né, de uma forma apressada. Em outras palavras, deu nos dedos do senhor Edilson Siqueira, né? O juiz aí foi taxativo. Deixou claro que precisa de mais provas no argumento dele, ouvir os dois lados e seguir assim os trâmites. É mais ou menos isso que está dizendo aí o texto. E por esse motivo, né, ele negou o pedido de urgência, né? Mas o juiz negou esse pedido, né, de imediato e mandou o processo seguir normalmente. E se você for lendo, você vai perceber aí que a igreja vai ser oficialmente, com certeza, né, no decorrer dos dias aí, ela vai ser oficialmente citada para se defender e depois o pastor vai ter a chance de responder. Ou seja, nada ainda está decidido de vez. E por que a pressa dele em fazer, né, um pedido de caráter urgente, pedindo uma liminar de urgência para uma reintegração na convenção? Qual que é o sentido disso, cara? Se o cara fez tudo o que fez e no final das contas, né, arrumou confusão com todo mundo,
não compareceu nem na reunião que era para sua própria defesa. Quem lembra, né, que teve a reunião lá, ele não foi e agora ele ingressou com esse pedido. E por enquanto, diante do resultado aqui dessa liminar de urgência que ele fez o pedido, o juiz deixou claro que segue, né, ele continua fora, segue normalmente excluído. Agora tem uma parte que chama a atenção, deixa eu ver se eu acho aqui para ler, acho que fica melhor para vocês entenderem. Ocorre que ao analisar o documento, isso aqui é o juiz falando, tá? Do movimento 1.17, que contém a íntegra do referido processo administrativo, observa-se as páginas 22 e 23 que o requerente foi notificado acerca da liminar proferida no procedimento interno realizada pela associação, conforme demonstram as capturas da tela anexa. Isso quer dizer o quê? Que ele argumentou que ele não foi notificado. Cara, ele fez uma argumentação num clima de desespero que não raciocinou. Essa é a verdade. E entra aqui a parte que mais chama atenção, que é a pressa, né, do pastor Edilson Siqueira para voltar a qualquer custo, não importa a maneira. E isso não tem cabimento. O cara desesperado em voltar para dentro de uma instituição a qual ele já foi expulso. Isso levanta algumas dúvidas que eu fico me perguntando, será que é arrependimento verdadeiro? Ou será que é medo das consequências de algo que ele mesmo fez? Será que está se sentindo sozinho, não tem mais aquele amparo? O que está pegando para o cara entrar na justiça com um pedido de liminar de urgência para voltar a ingressar uma convenção, uma instituição a qual ele foi expulso? Será que ele quer levar mais um pedala Robinho aí do presidente? Eu só digo uma coisa, cara, parece que ele fez tudo isso no calor da emoção, da ganância, né, daquela ideia de, que nem eu falei nos vídeos sobre o caso, uma autoridade de coroné, né, o coronelismo envolvido. No final das contas ele percebeu que as coisas não funcionam do jeito que ele imaginou esse tempo todo. E agora está se vendo sozinho, desesperado, buscando correr para um lugar a qual um dia foi o seu refúgio. E aqui fica o desespero, cara, porque a gente sabe que o orgulho predomina naquele ser ali. O cara, num desespero de buscar a justiça para buscar uma reintegração a uma instituição a qual ele foi expulso, mesmo que isso, né, ele tenha que engolir o próprio orgulho. E aquele velho ditado, né, cara, quem bate esquece, mas quem apanha lembra. E no caso dele aqui, pelo visto, ele está lembrando muito bem de tudo que já aconteceu e de tudo que ele já fez. Isso aqui, cara, é a prova desse desespero. O juiz não entrou no mérito final da exclusão do autor, apenas decidiu que, por ora, não há elemento suficiente para reintegrá-lo preventivamente na Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. E o caso vai seguir aí para uma instrução com coletas de provas, né, que fica bem claro aqui, e manifestação das partes para que só então venha haver uma decisão definitiva. E daí o povo fica nessa agonia, né? O que vai ser o resultado final disso tudo? Segundo as informações que eu tenho recebido lá de Colombo, a própria convenção, né, pediu para os fiéis que estão aguardando as decisões manter a calma, que tudo está sendo resolvido e tudo vai acontecer e está prestes os dias para ele entregar o que ele está sentado em cima como dono da AD Colombo. E esse pedido dele não tem... Cara, eu não vejo coerência, não vejo noção nenhuma, né, de um cara inteligente ao ponto de fazer o pedido para ser cancelado uma reunião do CPP, né, que é dos presidentes do estado do Paraná, e a sua reintegração. O cara quer causar confusão, velho. O cara já foi rejeitado nessa própria reunião aí por rejeição unânime, bem dizer, cara, com a maioria de votos aprovando o seu desligamento, a sua exclusão, e o cara querendo anular isso, pedindo para o juiz, desespero, buscando, né, com urgência que o juiz tome uma decisão, e o juiz, ó, calma, rapaz, fica no teu lugar aí. É hora de refletir, ficar na cadeirinha aí, refletindo a cadeirinha da disciplina. Mas Deus tem te visto.
Enquanto isso, o presidente da convenção segue dando os pedala Robinho pelos púlpitos do estado do Paraná. Além desse vídeo aqui, tem mais um outro vídeo. O homem condecorado dos títulos, quase um querubim, né? Ou quase um semideus, na verdade, passou dos querubins. E assim segue, né? Atualizando vocês a respeito desse caso aí da AD Colombo. E você, o que acha? Deixa o seu comentário embaixo, ajuda a divulgar. Agradeço a cada um de vocês, aperta o joinha que isso ajuda muito. Tem um botão do hypar também aí, dá uma apertada, ajuda a divulgar nos grupos de WhatsApp, alertando outros que as coisas em Colombo não está mais acontecendo do jeito que o presidente invasor, né, estava fazendo até agora. Porque perdeu várias liminares já na justiça, inclusive até tentando tomar uma congregação, agora mais essa aqui. Isso mostra que as coisas não acontecem do jeito que ele imaginaria que aconteceria. E infelizmente, né, os fiéis da AD Colombo que estão nessa luta têm que aguardar, porque a justiça também vai fazer a sua parte e no final das contas as coisas vão se ajeitar da maneira que deve ser. Deixa o seu comentário embaixo, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.